Humus parvifolia. Acabou o mistério. É uma espécie nativa da Ásia Oriental, incluindo a China continental, Japão, Taiwan, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Vietnã. A China tem 8 tipos de clima que vão do semiárido a norte até ao subtropical de monções a sul. O Japão tem 3 tipos de clima a norte, é temperado frio, com meses de inverno longos, e ao centro tem clima temperado oceânico, com grandes índices de chuva. A sudeste é clima subtropical. Taiwan tem clima tropical, que se traduz a uma média de temperaturas entre os 31 graus centígrados nas mais altas e 17 graus centígrados nas mais baixas. A Coreia do Norte tem clima continental, ou seja, temperaturas mais altas, de 28 graus centígrados, e as mais baixas de menos 3 graus centígrados, de apontar que chove mais no verão do que no inverno. O clima da Coreia do Sul também é continental, muito parecido com o da Coreia do Norte. O clima do Vietnã é influenciado pelas monções, muita umidade, muitas chuvas. O Humus parvifolia é de folha caduca com características de folha semicaduca em condições especiais. É uma árvore que cresce entre os 10 metros e os 18 metros e geralmente 15 a 20 metros de largura de copa. O tronco é geralmente delgado. As folhas mais adultas têm uma cor verde mais escura e, quando jovens, são de um verde vivo claro. Têm geralmente 2 a 5 cm de comprimento, que reduzem para 1 cm aproximadamente quando a planta se encontra em vaso. Têm 1 a 3 mm de largura e 5 a 7 mm quando a planta está dentro de um vaso. As folhas conseguem permanecer na árvore quando o clima está muito frio. Porém, com a continuidade do frio, acabam por cair. É esta resistência que faz com que a planta se porte como uma semicaduca. Basta estar bastante saudável e em local mais abrigado. As flores não possuem pétalas e costumam ser polinizadas pelo próprio vento. São bastante pequenas, com cerca de 2 a 3 mm no topo de um pequeno pecíolo, que termina em cone onde surgem as flores. O fruto é ovalado elíptico, com uma pequeníssima asa que ajuda a distribuir a semente para locais mais afastados. Esse fruto costuma ter 10 a 13 mm de comprimento e 6 a 8 mm de largura. A casca do humus é algo escamosa, em retalhos que variam entre o verde cinza, o verde amarelado e o levemente rosado. Quando a árvore é muito jovem, a casca fica sempre perto do verde cinza. Como curiosidade, a madeira do humus era muito apreciada para fazer bastões de beisebol e cabos para as mais diversas ferramentas. Isto por causa da resistência da sua madeira, que também leva a ser usada em móveis e até mesmo em soalhos. A madeira dos olmeiros contém sílica e isso torna-a um pouco mais resistente que outras madeiras. Tem alguma resistência natural à água. Pestes e doenças. É algo resistente, mas não imune a alguns fungos. É algo vulnerável ao fungo Ascomycota, que se espalha pela casca com a ajuda de alguns escaravelhos e outros insetos. É uma doença devastadora que pode matar a árvore em pouco tempo. Borrifar com cal da bordaleza na primavera vegetativa e no início do outono parece ser uma boa prevenção. É também suscetível à doença da necrose dos humus. As folhas ficam amareladas e posteriormente marrons em pouco tempo, matando a planta. Não tem cura conhecida, mas a aplicação de cal da bordaleza como prevenção parece ter bons resultados. Também é normal aparecer um fungo preto, umas pequenas pintas que se espalham pelas folhas. Neste caso, deve-se retirar as folhas e aplicar um antifúngico que costuma ter bom resultado. Insetos, bicho de algodão e afídeos podem aparecer principalmente nos rebentos novos. Inseticidas costumam resolver com bastante sucesso. Cultivo e reprodução. O humus pode ser cultivado em parques de estacionamento para fazer sombra. O crescimento é rápido e copas largas também ajudam. Podemos encontrar humus em quase todo o planeta, menos nos países muito quentes e secos e países muito frios. Pode-se reproduzir por semente, mas é mais fácil usar estacas de até 1 cm de diâmetro, sendo que as estacas com 2 mm a 5 mm de diâmetro
são as mais fáceis de enraizar. Reage muito bem à alporquia. Poda. É muito fácil podar, mas aconselho a manter pelo menos um nó de crescimento se quiser obter ramificação. As folhas nascem intercaladas no ramo e por isso se deve podar deixando a folha para o lado que queremos que cresça o novo ramo. Tão fácil como isso. Aramação. Aceitar a aramação com relativa facilidade, mesmo que o arame marque a madeira um pouco. Basta retirar o arame e durante a estação de crescimento escovar a marca que em 1 ou 2 anos quase desaparece. Isto para cicatrizes mais profundas. Cicatrizes leves, em alguns meses, costumam desaparecer. Fertilização. Um fertilizante bom, com NPK bem equilibrado, mas completo, com minerais e metais, ajuda a manter a árvore saudável e com crescimento farto e constante. Fertilize pouco se não quer tanto crescimento. Solos. A planta evoluiu naturalmente em solos argilosos com pouca presença de humus vegetal. Mas os solos devem drenar bem desde que retenham alguma umidade. No solo do jardim pode estar ao sol, mas deve-se proteger no primeiro ano. Em vaso convém ter algum cuidado, mas mesmo assim é bastante resistente se a mistura estiver úmida. Eu, pela minha experiência, gosto de usar a minha mistura. 50% de solo argiloso granulado ou acadama, 25% de humus vegetal, 25% de areia de rio lavada. Aqui, alguma atenção que nesta espécie eu uso grãos menores. Eu uso os grãos entre 1 mm a 3 mm. O humus é uma espécie bastante fácil de lidar com ela e eu costumo indicá-la para iniciados como sendo a terceira mais resistente, sendo que a primeira era o ficus, a segunda seria o ligustrum, o terceiro será o humus. É uma espécie que permite alguns erros por parte dos mais iniciados, inclusive erros de rega a mais ou a menos. Ele dá-nos a indicação de que está a ser demasiado regado, ficando com as folhas muito amarelas que caem, ou, se estiver a ser menos regado, as folhas começam a ficar algo envelhecidas, com um verde muito escuro e a queimar nas bordas. Não aconselho a deixar chegar a estes extremos, mas de qualquer forma é bom para que se saiba o que é que pode acontecer. Como sempre, lembre-se que se as raízes morrerem, a planta morre. Por isso é muito importante evitar apodrecimento de raízes ou raízes que secam até ao extremo. A maior parte dos casos que me vêm parar às mãos de plantas de umeiro com dificuldades tem a ver com o facto de elas estarem no interior da casa, em locais em que têm aquecedores, desumificadores, lareiras, fontes de calor. É preciso ter muito cuidado com estes casos. Evitar que a planta esteja exposta a fontes de stress. Se a planta estiver numa marquise, se estiver perto de uma janela e estiver com umidade do sol razoável, a planta sobrevive quase sem dificuldades. É interessante que esta planta, tendo um comportamento de árvore semicaduca quando está dentro de casa, torna favorita de algumas pessoas, uma vez que nunca perde totalmente as folhas, mas continua a brindar a pessoa com cerca de queda de 25% das folhas na altura do inverno, na época mais fria. As outras folhas vão permanecer e irão cair mais tarde, geralmente no ano seguinte, durante o verão ou o outono. É isto, pessoal. É muito básico, é muito fácil lidar com esta espécie. Qualquer problema, já sabem, podem consultar-me aqui em baixo nos comentários. Comentem. Eu gostaria que vocês comentassem se têm umeiro, se não têm umeiro, se gostariam de ter, ficaram curiosos a saber estas características e, portanto, poderão arriscar. Desta vez eu peço-vos que, quando assistem os meus vídeos, assistam à publicidade. A publicidade paga o canal. Eu, com esse pagamento, eu vou-vos conseguir trazer material inédito, que ainda não existe em vídeos. Notei também que cerca de 80% das pessoas que veem os meus vídeos
não está subscrita. É interessante, tenho muita gente a ver os meus vídeos, aparentemente constantemente, e não estão subscritos. Se esqueceu, tem aí um botãozinho em baixo, aqui debaixo do vídeo, para subscrever. A subscrição também ajuda a que o canal cresça. Portanto, é muito fácil, é gratuito e vai ajudar o canal a crescer. Se quiserem podem comentar, perguntar, eu estou-vos a responder gratuitamente com todo aquele conhecimento que eu fui adquirindo ao longo de bastantes anos e a entregá-lo para que vocês não tenham dificuldades que eu vejo algumas pessoas a ter. É isto, um grande abraço, até à próxima, pessoal!